Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nessa quinta-feira, 17 de setembro de 2020, para mais uma live, mais um momento precioso na presença do Senhor, sendo ministrado por essa palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e que não volta vazia. Então, a minha oração nesta noite é que você possa estar com o coração receptivo, que você possa acolher essa palavra no seu coração, que você possa levar sua mente cativo a tudo que você vai ouvir nesta noite. E em nome de Jesus, que você receba o entendimento revelado dessa palavra, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema que eu ministrei na última live que nós estivemos aqui, que foi na terça-feira do dia 25 de agosto, que eu ministrei sobre a importância do testemunho cristão. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância do testemunho cristão, e aí vai ser a parte 2, tá bom? Então, se você está pegando hoje sobre essa ministração, tem a primeira parte que foi ministrada no dia 25 de agosto. Aí você entra na página da EHN, você entra na página da igreja e procura esse vídeo para você poder assistir a primeira parte e entender melhor sobre esse assunto, tá bom? Bom, aí eu vou fazer uma pequena recapitulação sobre o que nós já falamos naquela terça-feira do dia 25 de agosto, para depois a gente poder entrar na continuidade desse tema, que é tão importante e é crucial para a nossa vida em Deus, que é a importância do testemunho cristão. Então, nós falamos, os textos que nós usamos na live passada foi Mateus 5, do capítulo 13, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Então, eu vou ler esse texto rapidinho, só para você se situar no que nós estamos falando, tá bom? Então, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Eu gosto muito desse texto. Esse foi um dos textos que eu fui ministrado logo no início da minha conversão, e eu sempre procuro meditar nele e pensar do quão importante é praticar e viver esse versículo, como todos os outros, com uma palavra toda, mas esse em específico, quando eu logo me converti, me chamou muita atenção, porque esse texto fala assim, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Jesus dizendo para os discípulos, ele falou assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha como isso é sério. Versículo 14, Jesus continua dizendo assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Versículo 16, Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Esse foi o texto base que nós utilizamos e meditamos na live passada. E aí tem outras passagens, Filipenses capítulo 2, do versículo 2 ao 15, que fala que nós temos que ser luzeiros, no meio dessa sociedade, dessa geração pervertida e corrupta. A gente também meditou sobre Lucas 6, lá do 46 ao 49, que fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aí ele dá uma exortação: olha, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. E aí ele começa a dar o exemplo, de quem pratica e quem não pratica. Nós também lemos em Tiago 1, Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao 25,
também nos exortando, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra, para que você possa ser bem sucedido em tudo que você fizer. E também nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, onde diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E aí existem vários versículos, várias passagens que falam, descrevem sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso papel como filhos de Deus, como cristãos, de dar um bom testemunho, de testemunhar Jesus Cristo. Amém? E aí, recapitulando essa live que nós fizemos lá atrás, no dia 25, nós falamos que nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de sermos testemunhas de Jesus Cristo nessa terra. Falamos também que somos nós que promovemos as alterações, as mudanças e transformações no meio em que nós vivemos. Então, nós também falamos que todos precisam ver, que todos vejam as nossas boas obras que Deus já preparou antes da fundação do mundo e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Também nós falamos que devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se assim fizermos, nós estamos enganando a quem? A Deus? Não. Nós estaremos enganando nossos pastores, líderes? Não. Nós estaremos enganando a nós mesmos. Outra coisa que nós falamos, que nós precisamos tomar uma firme decisão de nos entregarmos ao Espírito Santo e a sua palavra, para que de fato sejamos tratados, curados, transformados, libertos e sejamos conduzidos a viver como Cristo viveu, a sermos como Cristo, a fazer como Cristo. Também falamos que o maior desafio do Espírito Santo é transformar o nosso caráter com o caráter de Cristo, que nós sejamos semelhantes a Cristo no nosso caráter. Também falamos sobre o dever que nós temos de pregar o Evangelho. Jesus nos deixou essa ordenança, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós pregamos o Evangelho por meio da palavra, com palavras, mas também pregamos o Evangelho com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Então, também nós falamos sobre a Bíblia que o ímpio lê. A Bíblia que o ímpio lê é a minha vida, é a sua vida. Também nós falamos que nós precisamos não somente fazer o que Jesus fez, né? Tem até esse versículo, né, que diz que nós vamos fazer as obras que Jesus fez e obras ainda maiores. Amém, glória a Deus. Mas também tem uma outra parte que nós precisamos compreender, que não é somente fazer as obras que Ele fez e obras ainda maiores, mas sermos como Ele é. Amém? Então, a gente falou um pouco sobre isso. E hoje eu quero entrar com vocês na parte 2 dessa ministração, que é a importância do testemunho cristão. É claro que a gente entende, a gente compreende que ao nascer de novo, o nosso espírito nasceu instantaneamente, a nossa alma está num processo de salvação e o nosso corpo será salvo com a volta de Jesus. Só que nós precisamos dar as condições favoráveis ao Espírito Santo para que de fato a gente possa desenvolver nossa salvação e sermos construídos nessa nova realidade, sermos construídos no nosso interior, nessa nova condição que nós temos em Cristo Jesus. Olha, uma coisa importante que eu quero ler com vocês, abra a Bíblia de vocês, ou se você quiser anotar também, Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e 40. Por quê? A gente vê, a gente sabe e a gente tira também como base a nossa própria vida, né? Que embora todos nós, muitos de nós, a maioria de nós, já temos nascido de novo, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, somos a habitação do Espírito Santo, temos uma herança gloriosa no Evangelho, temos promessas tremendas, existem fatos redentores, coisas que Jesus já fez para nós lá atrás no passado, na cruz do Calvário, na obra redentora. Temos palavras proféticas para o futuro. A Bíblia nos garante que está tudo consumado. Jesus disse: está tudo consumado, está tudo feito.
temos uma vida abundante, uma vida abençoada para desfrutar aqui na terra por meio de Cristo Jesus. Só qual é a realidade de muitos de nós nos dias de hoje? Não estou falando que são todos, não estou generalizando, mas muitos cristãos, mesmo tendo essa nova condição espiritual, essa nova identidade espiritual, tendo a vida eterna, muitos estão vivenciando momentos de adversidade, estão passando por dores, por sofrimento, tribulações. Muitos estão, mesmo com toda essa condição, com tudo isso que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, não está conseguindo viver em fé e desfrutar dessa vida abençoada e gloriosa. Às vezes desfruta em uma área da vida. Às vezes tem algumas áreas da sua vida que, amém, glória a Deus, você está, mas tem outras que não. E essas que não estão, se você não se posicionar em Deus, ela afeta e acaba comprometendo aquela que estava boa. Então, eu quero meditar com vocês sobre isso, dentro desse contexto, da importância do testemunho cristão. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 39 e 40, diz assim, ó: por que, pois, se queixa o homem vivente? É uma pergunta. Por que se queixa o homem vivente? Do que o homem vivente se queixa? Aí, no versículo 39 ainda, ele diz assim, ó: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E aí ele diz no versículo 40, esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los. Então, não estou generalizando. Eu estou falando que muitos, pode ser que você que está me assistindo hoje possa se identificar e entrar nesse contexto. Você pode reconhecer e admitir que existem áreas da sua vida que você está enfrentando adversidades, que você está sofrendo, que você está passando por lutas, por conta dos seus próprios pecados, consequências das suas atitudes, consequências das escolhas que você fez, que no momento que você fez, no momento que você decidiu, parecia ser muito bom, prazeroso, mas depois ficou ruim. Como diz a juventude, né? Deu ruim. As consequências vieram. Porque o pecado é assim. O pecado é assim. Aparentemente, no momento, parece algo maravilhoso, que você não pode ficar sem, que você tem que fazer, que você tem que ir. Mas depois, as consequências vêm. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz assim, ó, de Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje, para que a gente possa pensar assim? Vamos avaliar, vamos pensar. O que a gente tem sofrido? Se você tem passado por um momento difícil, eu quero levar você a uma reflexão, a você pensar e analisar. O que você está vivendo hoje, essa dor, esse sofrimento, essa adversidade, você contribuiu para isso? É consequência de uma escolha, uma decisão sua? Pensa comigo. Porque nós temos a palavra de Deus. A gente sabe muito bem quando aquele sofrimento foi causado por nós, por nossas escolhas, ou não. Porque a Bíblia diz que existe um sofrimento, que é um sofrimento causado pela desobediência. Mas existe também um sofrimento que é causado pela obediência. Então a Bíblia diz lá nas cartas de Pedro, não sei se não me engano, se é na primeira ou na segunda, que fala assim, se for para sofrer, se for para vivenciar algum momento de sofrimento, que seja por fazer o correto, por fazer o que é certo, por fazer o bem. Não sofrais por fazer as coisas erradas, por decidir coisas erradas. Não sofra por conta de pecados, insubmissões. E a lista é grande. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você pense nisso hoje. Lamentações 39, Lamentações capítulo 3, perdão. Lamentações capítulo 3, versículo 39 e 40.
Por que, pois, se queixa o homem vivente? Se queixa o homem vivente? Do que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu quero pensar com vocês também em uma outra passagem que está em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Olha só o que diz essa passagem. Nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, vai pensando comigo nessas passagens. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1 também diz que aquele que guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Todo mandamento de Deus traz consigo recompensa para aqueles que obedecem e traz um castigo, a disciplina para aqueles que desobedecem. Então, quando Deus nos dá o poder de escolha, quando Ele concede a mim e a você o livre arbítrio, é para que a gente possa exercer a nossa fé e nosso amor por Ele. Porque tudo nos é lícito. A gente pode fazer o que quiser, mas nós não fazemos ou não faremos por amor a Ele, por obediência. Então, aquilo que nós falamos na outra live, fé e obediência andam juntos. Se você diz que tem fé em Deus, se você diz que acredita em Deus, mas você não se submete à palavra, você não obedece à palavra, você vai sofrer. Mas se você diz que tem fé em Deus, que acredita em Deus e obedece a Deus, você também vai sofrer. Vai haver situações que você vai sofrer, mas é um sofrimento passageiro, momentâneo, porque a recompensa vem, a alegria vem, a paz vem. Andar em boa consciência diante de Deus e dos homens é um princípio bíblico. Quando eu e você temos que fazer algumas escolhas e decisões, elas têm que estar fundamentadas na palavra. Não pode ser fundamentada no nosso achismo, nas nossas preferências, no que a gente acha, o que a gente deixa de achar, porque Deus não tem um compromisso com o que a gente acha, o que o mundo diz, o que a gente sente. Deus tem um compromisso com a sua palavra. E a Bíblia é bem clara. No reino de Deus, existem leis espirituais que governam a nossa vida. Então, se nós obedecemos essas leis, nós vamos desfrutar das bênçãos, das recompensas, ainda que momentaneamente a gente possa sofrer, mas depois vem a paz, vem a alegria, vem o gozo de estar agradando a Deus, de estar de fato demonstrando que ama ao Senhor na obediência. A palavra do Senhor nos diz, lá no Evangelho de João, que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E a gente sabe, Jesus disse que os 2 maiores mandamentos quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente anda em fé e amor, nós estamos agradando a Deus, obedecendo ao Senhor e temos uma vida plena, uma vida abençoada. Ainda que surjam situações adversas, ainda que surjam situações que possam te causar dor, mas se você estiver em obediência, essa dor vai redundar em paz, alegria e gozo. E nós vamos o nome do Senhor vai ser glorificado e Deus será glorificado. Amém? Outra coisa que eu quero falar com vocês a gente precisa entender o porquê que ainda, muitas das vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nós ainda pecamos, nós falhamos, nós erramos o alvo. Porque ainda, mesmo nascidos de novo, mesmo sendo a morada de Deus, mesmo tendo as Escrituras à nossa disposição, nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento espiritual. E crescer dói. Crescer dói. Então, nesse processo de crescimento espiritual, de desenvolvimento da nossa salvação, a gente vai ser confrontados pelas nossas fraquezas, pelas nossas carnalidades, né? Até mesmo por questões emocionais. Imagine só quantas feridas emocionais nós não temos ainda, que o Espírito Santo está trabalhando, está tratando, está curando. Quantos cristãos ainda têm traumas, têm marcas profundas lá do seu passado, da sua história. Então são vários fatores
que determinaram a nossa vida. Ao nascer de novo, recebemos uma nova vida, mas agora, por meio da renovação da nossa mente, a gente vai entrando num processo de cura, de restauração, de libertação, de transformação. E esse processo, já diz, é um processo, é uma construção, não é da noite para o dia. E aí que muitas vezes o ímpio não entende isso, e numa falha minha, numa falha sua, numa fraqueza nossa, ou um deslize nosso, o ímpio, por não entender esse processo, ele olha para aquilo, olha para o que nós fizemos ou falamos, e aquilo o inimigo usa para desestimulá-lo de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor. Mas o que a gente precisa entender é que, ainda que isso aconteça, se no meu coração e no seu coração há um desejo ardente, há uma sinceridade de andar com Deus, de obedecer a Deus, de viver como Deus vive, Deus vai trabalhar no coração daquela pessoa. Mas se você, de maneira voluntária, você sabe que é errado, você sabe que é pecado, você sabe que você tem essa área de fragilidade, e você não deseja uma cura, você não deseja uma transformação, você não deseja uma mudança, e o seu comportamento, o seu mau testemunho vai afetar a vida daquela pessoa que não conhece a Deus. E a Bíblia diz, né? Ai daqueles pelo qual vier o escândalo. Ai daqueles que escandalizaram um pequenino. Então, em nome de Jesus Cristo, eu sei que grande parte de todos nós, como filhos de Deus, como cristãos, temos um coração sincero de agradá-lo, obedecê-lo, de servi-lo, de viver o propósito dele aqui na terra. Mas a gente também entende que nós estamos num processo. O que a gente não pode jamais é nos conformar. Eu sou assim, eu nasci assim, e viver uma vida cristã meramente religiosa, onde você frequenta um culto, onde talvez você faça parte de algum ministério, onde você dá seus dízimos, suas ofertas, você canta bonito, você serve ao Senhor muito bonito, mas você não está aberto, rendido para as mudanças que de fato precisam ser feitas dentro de você. Amém? Outra coisa que eu quero falar com vocês nós precisamos entender algo muito importante. A diferença entre reputação e a diferença de caráter. O que é a reputação? A reputação é aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Então, reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Caráter é o que nós somos quando não tem ninguém nos observando. Então, reputação é o que as pessoas pensam que nós somos. E caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Ninguém humanamente falando, mas Deus vê. Deus tudo vê. Então, a gente sabe que como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da família de Deus, como noiva de Cristo, nós temos uma responsabilidade de testemunhar Cristo. Nós temos a responsabilidade de dar e de ter um bom testemunho diante de uma nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Nós precisamos não somente pregar o Evangelho de uma maneira religiosa ou por desencargo de consciência. Temos que pregar esse Evangelho entendendo que aquilo que eu falo tem que estar alinhado com aquilo que eu faço. Ainda que tenhamos fraquezas, áreas para ser tratadas, temos deficiências de caráter para ser curado e transformado, mas nós precisamos a cada dia buscar em Deus para que a gente fique mais próximo dessas verdades eternas. Não somente passar essas verdades para alguém, mas as pessoas possam ver essas verdades operando em nós. Amém? Então, a maneira como eu e você lidamos com certas situações, com algumas coisas da nossa vida, vão demonstrar o nosso caráter. Porque assim, as pessoas, elas, como eu posso dizer, as pessoas dizem coisas a nosso respeito e que às vezes lá no fundo você sabe que não é tudo isso, que não é tudo isso. Não, você sabe. Você sabe, glória a Deus, te abençoou, foi uma bênção, mas você sabe que tem áreas na sua vida para ser tratadas.
Porque em Cristo Jesus, como igreja, como corpo de Cristo, não basta nós termos dons, não basta termos talentos, não basta nós fluirmos numa unção, fluir nos dons espirituais. Tem que ter caráter. Haja visto aí tantas coisas que nós temos ouvido e assistido nesses últimos dias. Pessoas que fluíam num dom, pregavam a palavra, tinham ministérios, mas o caráter totalmente fora, longe do padrão de Deus. Então, coração do ser humano é um lugar que Deus conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o mais íntimo de cada um de nós. Deus conhece as motivações, as intenções do nosso coração. Amém? Então eu quero mais uma vez falar para você sobre essa diferença. Reputação é o que as pessoas pensam ao nosso respeito. E caráter é o que nós somos quando ninguém está vendo, quando não tem ninguém por perto. Então, caráter também é o que Deus sabe sobre nós, no mais íntimo. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem nos julga e nos define pelas aparências, mas Deus conhece o íntimo, Deus conhece o nosso coração. Deus nos conhece quando nós estamos ali longe dos olhos daquela nuvem de testemunha. Ele nos conhece, Ele sabe muito bem. Então, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Não somente essa pergunta é para você, mas essa pergunta também é para nós. Caráter é como nós lidamos com algumas coisas na nossa vida. Vamos dar um exemplo. Como é que você lida com o dinheiro? A maneira como você lida com o dinheiro vai definir o teu caráter. Que tipo de caráter você tem? Como é que você lida com o seu dinheiro e como é que você lida com o dinheiro dos outros? Pensa sobre isso. Porque caráter é a maneira como nós lidamos com algumas coisas, algumas situações e pessoas quando não tem ninguém por perto. Então, como é que você lida com o dinheiro? Não só o seu dinheiro, mas com o dinheiro do outro, com o dinheiro do próximo. Como é que você lida com o sexo oposto? Como é que você lida com o sexo oposto? Você é daquele ou daquela que honra o seu esposo ou a sua esposa, honra o seu cônjuge só quando ele está por perto? Ou você honra o seu cônjuge, mesmo ele estando quilômetros e quilômetros de distância de você? Vamos dar um exemplo, filhos, né? Os filhos, quando a Bíblia diz que os filhos têm que honrar pai e mãe, essa honra é muito mais quando eles estão distante de nós do que quando eles estão perto de nós. A verdadeira honra aos pais, a verdadeira honra a um cônjuge não é somente quando nós estamos perto, elogiando para alguém, falando, ai, meu cônjuge é uma bênção, meu filho é uma bênção. Não, é quando eles estão longe. Como é que você lida com as provocações? Como é que você lida quando você é provocado? Como é que você lida quando você é importunado? Como é que você lida com as injustiças? Como é que você lida quando você é mal interpretado? Como é que você lida com as ofensas? Quando você é ofendido, como é que você lida com isso? Como é que você age numa situação como essa? Como é que nós lidamos com as crises, com as dificuldades? Como é que nós lidamos? Porque a gente vive numa sociedade onde tem jeitinho brasileiro para tudo, onde tem um cafezinho para quase tudo. E aí, eu e você como cristãos, nós não podemos nos conformar com este mundo, com esse século e fazer o mesmo. Não podemos. Não podemos. Vamos dar um exemplo. A Bíblia fala sobre
lá em Romanos, a Bíblia diz assim, né? A ninguém devais a não ser o amor. Quantos de nós, como cristãos e filhos de Deus, temos dívida com o nosso próximo? Devemos valores para o nosso próximo e não nos mobilizamos, não nos esforçamos para quitar e para honrar. Muitas vezes tem cristãos assim, que é literalmente cara de pau, desculpa falar. Devo, não nego e pago quando eu quiser. Sendo que se você realmente tem uma atitude correta com o seu dinheiro, com o dinheiro do outro, o que você vai fazer? Você vai fazer de tudo para honrar e quitar esse débito. Nem que você for dando R$10, R$20 por mês, não importa. Quando a gente quer, a gente faz. Eu lembro de uma situação que nós passamos lá em casa muitos anos atrás. Nosso filho primogênito, Lucas, nosso filho mais velho, como filho único, a gente na época decidiu colocá-lo numa escola particular. E ele era pequeno na época, nós colocamos. E a gente passou por algumas mudanças na nossa vida financeira, e eu lembro que a gente atrasou algumas mensalidades dessa escola. Nossa, e eu e meu esposo, nós ficamos muito aborrecidos, muito chateados, né? Porque problemas financeiros, todos nós estamos sujeitos a passar, todos nós. E eu lembro que naquela época eu falava assim, meu Deus, e agora? E o que nós fizemos? Imediatamente nós tiramos nosso filho da escola, descemos o padrão, abrimos mão de algumas coisas para a gente poder honrar o compromisso com aquela escola. E eu lembro que eu falava assim para a diretora da escola, né? Olha, eu vou pagar, viu? Eu vou pagar. Vê quantas vezes você pode parcelar? Como é que você pode facilitar isso? Porque o desejo do nosso coração era realmente honrar e quitar aquele débito. Mas ela diz assim que às vezes tinha pais que não estavam nem aí. E eu não lembro se naquela época podia processar ou não essa questão de escola, não lembro muito bem. Mas assim, eu estou dando um exemplo de coisas que eu e você podemos enfrentar, podemos passar. Mas o que Deus está olhando é a intenção do nosso coração, é a motivação do nosso coração, é como nós lidamos com tudo isso. Porque todos nós podemos passar por momentos de dificuldade. Mas você está disposto a abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas para você honrar o teu compromisso com o outro, como cristão, como filho de Deus? Porque a gente sabe quantos e quantos comerciantes, pessoas que têm seus comércios, são empresários, quantos e quantos cristãos não honram seus compromissos financeiros. Estou dando esse exemplo porque eu já passei por isso e eu estou querendo mostrar o quão importante a gente ter um coração voltado para a obediência, para honrar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Então, caráter é a maneira como eu e você lidamos com inúmeras situações e com várias coisas na nossa vida. E aí também eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Salmo 15. Eu lembro que há muitos anos atrás o pastor Fernando ministrou esse salmo para nós. E nossa, como o Senhor falou comigo nesse salmo, Salmo 15. Nossa, a Bíblia é uma bênção, a palavra por toda, completa, é uma bênção. Mas existem textos, existem passagens bíblicas que falam muito com a gente, mexem muito com a gente, desde que a gente esteja aberto, né? Desde que a gente abra o nosso coração para acolher essas verdades. E eu lembro que na época que eu ouvi essa ministração com o pastor Fernando, nossa, mexeu muito comigo, porque o Salmo 15, ele diz assim, ó, Salmo de número 15, o cidadão dos céus. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, né? Como cidadãos santos. E aí aqui nesse Salmo de número 15 diz assim, ó, Davi faz uma pergunta, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive, aí ele começa a descrever quem é esse que vai habitar no tabernáculo e que vai morar no santo monte. Aí ele começa a descrever, versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Versículo 3: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho.
o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, o que eu quero trazer para nós nessa noite? Eu e você já falhamos ou temos falhado em algumas dessas características ou requisitos daqueles que vão morar no Monte Santo do Senhor, que vão de fato habitar no tabernáculo de Deus. Eu não estou aqui passando uma imagem para você que eu sou a perfeita, a santarrona, a espiritual, que eu não erro, que eu não falho, que eu não tenho minhas fraquezas, que eu não tenho minhas deficiências de caráter. Não, todos nós temos, todos nós estamos num processo, num crescimento espiritual, num desenvolvimento, mas o que Deus espera de mim e de você é que nós reconhecemos, que nós venhamos reconhecer, que nós venhamos admitir que nós precisamos ser curados, tratados e transformados em certas áreas da nossa vida. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Amém? Não adianta você ler as Escrituras, saber o que tem que fazer e não fazer, porque você acha assim, porque você acha assado, porque você fala que é por causa disso, é por causa daquele. Não. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Cada um tem que buscar a sua mudança individual. Amém? Então, esse Salmo 15 diz que nós temos que ser íntegros, que nós precisamos ser pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas corretas, decentes. Esse Salmo também diz que nós devemos praticar a justiça. O que é praticar a justiça? É aquela pessoa que tem como virtude no seu caráter de dar ou deixar a cada um o que é por direito que lhe pertence. É a pessoa que reconhece os direitos de alguém a alguma coisa. Esse salmo também fala que nós devemos falar a verdade. Meu Deus, quantas vezes eu e você já mentimos? E a Bíblia é bem clara. Quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz, não mentais uns aos outros. Mas quantas vezes eu e você já cometemos esse erro, esse pecado? E aqui diz no Salmo 15 que nós devemos falar a verdade. Pessoa que fala a verdade é aquela que fala o que é ou existe com toda certeza e com toda exatidão. Não diminui nem aumenta. É exato naquilo que fala. Que nós devemos ser pessoas que não difamam, pessoas que não falem mal uns dos outros, ou caluniem, pessoas que não tirem a boa fama ou o crédito de algo de alguém. Isso é que é difamar. Difamar é você tirar a boa fama ou o crédito de alguém ou de uma pessoa. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Às vezes era até uma verdade aquilo que a pessoa fez, era uma realidade, mas o nosso falar, o nosso comentário tirou o crédito daquela pessoa, tirou a boa fama daquela pessoa. Esse Salmo 15 também diz que nós não devemos fazer mal ao próximo. Quem é essa pessoa que não faz mal ao próximo? É aquela que não fere, aquela que não magoa, aquela que não prejudica, aquela que analisa e pensa muito bem antes de falar, antes de fazer qualquer coisa, para não ferir, para não machucar. Mas quantas vezes muitos de nós deixamos nos levar pelo temperamento às vezes sanguíneo ou colérico e fala sem pensar, age sem pensar, e a gente fere, a gente machuca uns aos outros. Quantos de nós fazemos isso? Ou às vezes não falamos, que também fere. Às vezes o outro quer dialogar, às vezes o outro quer fazer, um exemplo, uma DR, discutir a relação, e o outro se fecha, o outro não fala, se tranca. Isso também é ruim, isso não é bom. Você está prejudicando o outro, você está fazendo mal para o outro. Outra coisa que o Salmo 15 também diz, que nós não devemos lançar injúria contra ninguém. Então nós não podemos insultar, afrontar, ofender e julgar ninguém. Há muito tempo atrás eu ouvi de um ministro falando, quem julga é Deus, Ele é o reto juiz.
Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, e o meu papel, o seu papel é amar. Mas quantas vezes eu e você julgamos? Quantas vezes eu e você somos injustos? Quantas vezes a gente quer dizer para a pessoa o que ela deve ou não fazer? Ah, isso é pecado. Não, é o Espírito Santo que convence, não adianta você falar. É o Espírito Santo que convence. Se o Espírito Santo não convencer, você pode morrer de falar que ela está pecando, que aquilo é pecado. Ela não vai abandonar. É uma ação do Espírito. Outra coisa também que o Salmo número 15 diz, né, que aquele que vai habitar no tabernáculo de Deus é aquele que despreza ao réprobo. Nossa, o que é isso, Zenaide? É aquela pessoa que não é cúmplice do indivíduo mau. É aquela pessoa que ela não é cúmplice do perverso. Ela não aprova os desígnios das trevas. Ela não concorda, ela não se alinha com aquele que é perverso, que é mau, que tem seus desígnios nas trevas. Então, antes, o que essa pessoa faz? Essa pessoa honra aqueles que temem ao Senhor. Então, aqueles que vão habitar no tabernáculo e vão morar no Monte Santo do Senhor, é aquelas pessoas que honram aqueles que temem a Deus. Outra coisa que o Salmo 15 fala, que nós não devemos jurar, que nós devemos jurar com dano próprio. Pessoa que não volta atrás daquilo que prometeu. Você falou, cumpra. Você prometeu, cumpra. Ou você é daquele tipo de cristão que fala e não cumpre. Promete, não cumpre. Gente, eu sei que todos nós, ao prometer algo, prometer alguma coisa para alguém, pode acontecer uns imprevistos, pode acontecer alguma situação que impossibilita você de cumprir, mas o mínimo que você tem que fazer é você dar uma satisfação para a pessoa, é você dar uma ligada. Vamos dar um exemplo, horário. Meu Deus, como nós somos falhos muitas vezes, muitos de nós somos falhos nessa questão de horário. Não honramos, não cumprimos o horário. Às vezes marca com as pessoas, a pessoa está lá esperando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não dá uma ligada, não tem um pingo de consideração. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, se necessário, a Bíblia diz que nós não devemos jurar, mas aqui o Salmo diz que se for jurar, que jure com dano próprio. Se você prometeu, cumpra. Que você não volte atrás daquilo que você falou, que você honre a sua palavra. Gente, as pessoas hoje em dia não dá para acreditar, tem muitos que falam, não tem credibilidade, autoridade nenhuma. Falam e não cumprem. Um cristão, quando fala, tem que ter credibilidade, tem que ter autoridade. Amém? A palavra de Deus diz que o cristão tem que ser sim, sim, não, não. Se você falou algo que você não vai conseguir cumprir, dá uma satisfação, dá uma explicação. Talvez a sua explicação não justifique, mas pelo menos você tentou amenizar o seu descumprimento de algo que você prometeu. Amém? Outra coisa que o Salmo 15 também diz, né? Que esse cristão que vai habitar no tabernáculo, ele não dá ou empresta o dinheiro dele com usura. Pessoa que não quer levar vantagem em tudo e em todos. Gente, em nome de Jesus, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Quando você empresta algo, não empreste com usura, querendo levar vantagem, cobrar juros. Isso não procede de Deus. Isso não procede de um caráter cristão. Amém? Quem faz isso é o banco, são as instituições financeiras. Você, como cristão, não seja um agiota. Outra coisa que o Salmo 15 diz, que o cristão que tem um caráter de Cristo, ele não aceita suborno contra o inocente. Nós não devemos receber nenhuma recompensa ou vantagens para cumprir ações ilegais e injustas. Nós não devemos nos deixar corromper. A gente não pode aceitar nenhum suborno. A gente também não pode pagar nenhum suborno, nenhuma propina. Gente, como tem cristãos que fazem isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas no meu contexto familiar, já houve situações
da pessoa falar assim, mas se a gente der um cafezinho, a pessoa resolve. Não, que cafezinho, o quê? Nada de cafezinho. Não caia nessa cilada. Se entrega ao Senhor de Deus tratar no teu caráter. Cristão tem jeitinho brasileiro, não tem suborno, propina. Eu lembro de muitos anos atrás, eu passei por uma situação que eu nunca vou me esquecer, uma transferência de nome do nosso imposto, do nosso terreno, e estava no nome da dona antiga, e eu ia lá para mudar, e o cara, já acabou o prazo. Eu falei, mas eu perguntei, mas a senhora acabou o prazo, aquilo me irritava, o cara, da cara de pau, ele pegou uma pastinha assim, abriu e falou assim, é nada que um cafezinho não resolva. E eu, para querer resolver aquele problema na hora, assim, como assim, cafezinho? Aí já logo caiu minha ficha, falei, não, Senhor, misericórdia, isso não é de Deus, não, isso é uma cilada. São coisas que a gente às vezes, no calor da emoção, querendo resolver o nosso problema, querendo, sabe, agilizar a nossa área, a nossa parte, a gente está dando brecha à legalidade, fazendo coisas que a gente pensa que no mundo espiritual, no reino espiritual, isso não tem nada a ver. O que tem? Nada a ver. Mas você não tem noção da legalidade, da brecha que você está dando. Por quê? Porque o diabo, ele estuda o meu e o seu comportamento. Sabia disso? A forma como o diabo tenta agir na minha vida e na sua é estudando o nosso comportamento. Você sabia disso? E aí eu te faço uma pergunta. O que você tem assistido? O que você tem visto? Quais são os tipos de jogos que você tem? Quais são os seus tipos de conversações? Quais são as amizades? Quem são as pessoas que você anda junto? A Bíblia diz assim, não andeis no conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores. Mas tem muitos cristãos que acham normal. E a Bíblia é bem clara que nós temos que ser o sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para influenciar, não para sermos influenciados. Então são brechinhas, ilegalidade, que parece que naturalmente não tem importância, não tem valor, mas isso tem sim no reino do Espírito, no mundo espiritual isso tem. Eu fico pensando o seguinte, sabe? A Bíblia diz que a oração de um justo tem poder. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. A Bíblia diz que nós somos autoridades espirituais sobre a terra. Mas eu te faço uma pergunta. Você quer ter autoridade sobre o inimigo e fazendo o que ele quer? Dando legalidade para ele? Que autoridade você vai ter contra ele? Não, mas a autoridade que foi nos dada, Zenaide, é o Jesus que nos deu. Jesus nos deu essa autoridade é delegada, realmente não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fazemos, não, é pela graça, tá? Concordo com você, mas não se esqueça, Jesus disse, o diabo, o inimigo, não tem nada em mim. Jesus não tinha rabo preso com Satanás. Jesus não era refém de Satanás. Então, se a gente quer de fato ter autoridade sobre o inimigo, é só obedecer a palavra. Você quer orar e as coisas acontecerem? Obedeça a palavra, esteja alinhado com a palavra, ande com Deus. Eu sei que nós estamos todos num processo, que eu estou querendo dizer para você que Deus, Ele está, a maneira como Deus age na minha vida e na sua vida é segundo o que está no nosso coração. Aquilo que as pessoas não veem, mas Deus vê. Então, se Deus vê no teu coração a intenção de crescer, de desenvolver, de obedecer, de acertar, Deus é contigo. Deus é contigo. Se você estiver na verdade, ainda que você não esteja cumprindo ela 100%, mas você está na verdade, quer cumprir, quer obedecer, quer viver, Deus é com você. Mas se você de maneira voluntária não está nem aí, meramente uma vida religiosa e acha que vai ficar impune, engane-se. Não se engane. A Bíblia é bem clara sobre muitos homens e mulheres que desobedeceram e vivenciaram as consequências dos seus pecados, dos seus erros. A pessoa se arrepender, se eu e você cometermos um pecado e nos arrependermos de verdade, pedir perdão ao Senhor, Deus perdoa? Perdoa. Deus perdoa. A Bíblia diz isso. Lá em 1 João diz assim, eu quero encerrar com esse texto. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim,
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, preste bem atenção. Todas as vezes que eu e você errarmos o alvo, pecarmos, o Espírito Santo vai nos convencer daquele pecado. O Espírito Santo vai falar conosco: você pecou. E qual deve ser a minha e a sua atitude? De arrependimento, de confissão do pecado, de rendição e de humilhação diante de Deus. Receber pela fé o perdão. Levantar a cabeça e prosseguir. Porque a Bíblia diz que agora já não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, porque é Ele que nos justifica. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E nós podemos, por meio do arrependimento e da confissão de pecados, entrar e estar na presença de Deus, sem nenhum senso de culpa ou de condenação. Amém? Mas o que a gente precisa fazer? O que está aqui em 1 João capítulo 1. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí João diz: filhinhos. Para quem que essa palavra é para o ímpio? Não, para nós, filhos. Filhinhos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação, Ele é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Eu quero deixar essas duas frases para você. Cuidado, não inverta os valores. No mundo há uma inversão de valores. Os valores do mundo não são os valores do reino. Os valores do reino não são os valores do mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Olha só. No mundo, você é conhecido pelo que você tem, pelo que você faz e pelo que você é. O mundo, ele te promove, ele te coloca numa posição elevada pelo que você tem, pelo que você faz e pelo que você é. No reino, nós somos conhecidos. Nós somos conhecidos, estamos numa condição, como a Bíblia diz, acima de todo principado e potestade, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos e pelo que nós temos. Ficou claro? Então, cuidado para você não inverter esses valores. Nós não somos do mundo, nós somos do reino, nós estamos no reino. Então, o mundo, ele te conhece, ele te promove, ele te define pelo que você tem, pelo que você faz, pelo que você é. No reino é diferente, os valores são outros. Nós somos conhecidos pelo que nós somos, pelo que nós fazemos e pelo que nós temos. Por que aqueles homens não conseguiram expulsar os demônios? Lembra de uma situação lá em Atos? Os demônios falaram: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, agora vocês... Então, reino de Deus. No reino de Deus tem que haver aqueles que nasceram de novo, que estão no reino de Deus, tem que entender e compreender que está num processo de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, sim, mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender. Tem que haver em mim e você arrependimento, quebrantamento, rendição, humilhação aos pés de Jesus. A Bíblia diz isso. Eu vou ler só mais esse texto, depois eu vou deixar as outras passagens para você ler. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 diz assim, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se tiver que chorar, chora aos pés de Jesus.
Se tiver que sofrer, sofra aos pés de Jesus. Que você se renda, que você se alinhe. Eu creio que nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo, Deus está nos dando a oportunidade de sermos alinhados à palavra, de sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Eu creio que nesses últimos dias, Deus está nos dando a oportunidade de viver milagres interiores e exteriores de maneira extraordinária. Extraordinária. Eu quero ler mais passagens, mas já está dando um horário. Atos 3,19. Vamos ler bem rapidinho. Atos 3,19. Diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, que envie Ele o Cristo que já foi designado. Amém? Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos de paz, de refrigério, de descanso sobre a sua vida. Amém? E a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, Zenaide, eu reconheço, eu admito que eu tenho áreas da minha vida que Deus precisa curar, que Deus precisa tratar, eu preciso ser liberto. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso. Eu quero ter as minhas emoções saradas, eu quero ter uma alma sarada, eu quero ter um caráter transformado, eu quero ser liberto de vícios, de hábitos ruins. Eu quero ser como Jesus é. Eu quero ser como o projeto original antes do pecado. Eu quero viver essa nova vida em Cristo Jesus. Eu quero viver em novidade de vida. Eu quero desfrutar dessa vida abundante que Jesus conquistou para mim no Calvário. Eu quero, como que eu faço? O que eu preciso fazer? Você precisa orar ao Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa confessar a palavra de Deus. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Não tem como a gente viver uma vida cristã sem comunhão com o Espírito Santo. A obra é dele, é ele, não é obra de homens nem de mulheres. Deus pode usar a mim ou qualquer outra pessoa para falar com você, mas a obra interna aí dentro de você é o Espírito Santo por meio da palavra. Então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Tenha o seu momento a sós com Deus. Vai orar, vai ler Bíblia, vai orar em línguas, vai ter um período de adoração, ações de graça, confesse a palavra, ande com pessoas que tragam edificação, que te impulsione a crescer, que te inspire a crescer, a ser melhor. Em nome de Jesus, vigia com o que você ouve, com o que você assiste, as suas amizades, os seus entretenimentos. Cuidado com as distrações. O diabo nesses últimos dias não está precisando fazer muita coisa não, é só distração, só distração. Eu também tenho redes sociais, eu tenho, mas se você não vigiar, essas distrações roubam o seu tempo. Desperta, tu que dormes, que nós venhamos nos despertar desse sono espiritual, remir o tempo e buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que você medite nessa palavra, que você nesse momento se entregue ao Senhor, faça a sua oração e comece um novo tempo em Deus, para que você saia dessa derrota, dessa dor, desse sofrimento que muitas das vezes foi você que provocou, você causou, e Deus tem o poder para reverter e mudar toda a sua história. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por sua palavra e pela ação gloriosa do teu Santo Espírito. Te damos graças, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, e a boa obra que o seu Santo Espírito começou em cada um de nós, Ele é fiel e poderoso para terminar esta obra até o dia de Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesta noite para que eu, a minha casa, a minha família, os meus irmãos em Cristo, a sua igreja, a sua noiva, venhamos viver um novo tempo, um tempo de avivamento espiritual, um tempo de renovo, de fortalecimento, um tempo onde, Pai, coisas gloriosas, maravilhosas, poderosas acontecerão dentro de nós e depois através de nós e nas nossas circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco dia após dia, que o Senhor nos atraia para Ti e que nós venhamos de fato nos alinhar à Sua palavra e à Sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e Te agradeço, porque a Tua palavra diz que
lá nos evangelhos, Mateus, se eu não me engano, Mateus 7:23, que diz assim, os discípulos, né, alguns discípulos disseram para Jesus: Senhor, mas nós curamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus disse àquelas pessoas: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Deus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos, Senhor, de ouvir essa declaração de Jesus naquele dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela salvação gloriosa, pela salvação em Cristo Jesus, que foi de graça, Ele pagou o alto preço, nós só recebemos, mas que cada um de nós, eu e meus irmãos, viemos conservar e manter essa salvação gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Perdão por se estender um pouco do horário, mas fica na paz do Senhor.